usar o medo de debate e vamos estar sequência nossa programação da semana. Na verdade, começando aqui a programação aí dessa semana, trazendo aqui debates, conversas, né, temas, né, bastante importantes tanto aí para as lutas e principalmente aí para a classe trabalhadora. E, né, no dia de hoje, né, uma programação bastante completa, né? Acho que eu arriscaria a programação mais cheia, né, do canal aí que já teve durante o dia. Trouxe aqui para começar o dia a Chile, né, que vamos debater um pouco aí sobre racismo. Então, sem muita demora, tudo bem, Chile? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, Guilherme, bom dia aí para quem acompanha o seu programa. Meu nome é Shirley, eu sou moradora da periferia de São Paulo, do extremo da Zona Leste. Sou ativista e militante há mais de 15 anos. Comecei a militar no movimento negro. Atualmente organizo aí o Comitê Mestre Moa na cidade de Tiradentes, participo do Quilombo Raça e Classe, sou militante do PSTU. Ajuda a organizar aí a Marcha da Periferia, grupo de estudos e os temas ligados ao combate racial, né? Ao combate ao racismo, mas também ao machismo, à LGBTfobia, e isso ligado à questão da exploração. Eu estudo filosofia, eu sou a mãe do Nilo, e eu acho que é isso. Maravilha, então vamos para a pergunta, né? Vou fazer uma pergunta um pouco mais ampla aí para você, né? Qual que é a relação que podemos traçar entre o racismo e outras formas de opressão com o capitalismo? Legal, Guilherme. Olha, para começar, é importante entender que o racismo, ele não é simplesmente, quando se define, não é simplesmente uma ideologia, né, que não tem, que está ligada apenas às questões morais, né? É muito importante entender o que a gente define como racismo, porque isso vai ditar como a gente se comporta para ser antirracista. Então, é muito famosa a pesquisa brasileira dos anos 90, que pergunta para a população: você acredita que existe racismo no Brasil? E mais de 80% das pessoas respondem que sim, que existe. E quando perguntadas: você é racista? Mais de 80% das pessoas respondem que não. Porque no nosso país existe, como Florestan Fernandes falava, um preconceito de ter preconceito. Então, a gente tem atitudes preconceituosas em diversos temas, mas a gente não admite. E é o que vários estudiosos vão chamar de racismo velado. Esse é um tipo de racismo, o racismo em que se comete entre pessoas, né? Então, a partir de xingamentos, de falas racistas, é, da pessoa não poder ou ser retirada de determinados estabelecimentos, instituições, tem esse tipo de forma de cometer opressão racista. Mas existem outros que não ficam tão explícitos para a maior parte das pessoas. Então, um racismo ligado a gente observar as condições de vida do negro hoje no Brasil, mas no mundo também. E onde essas condições de vida é, colocaram os negros, se a gente olha para os dados hoje. Então, qualquer dado, as maiores vítimas do Covid são negros. Majoritariamente a população que é empregada doméstica são mulheres negras. Que trabalham na área da construção civil, são pedreiros, são homens negros. A maior parte das pessoas que estão presas são negras. Isso tudo tem a ver com a desigualdade social, está ligado com a desigualdade social,
com a exploração a que os negros foram submetidos. Não só por 400 anos de escravidão, mas também pelas condições que lhe foram tiradas depois, né? As pessoas costumam dizer que a princesa Isabel decretou a Lei Áurea, 3 de maio de 1988, e os negros foram deixados à sua própria sorte. E não é verdade, é ainda pior do que isso, não é que eles foram deixados à sua própria sorte. Eles ainda tiveram vários processos de apagamento, de higienização das cidades, de impedimento de acessar determinados tipos de trabalho, de leis que impediam de estudar. Então, eles não foram deixados à sua própria sorte. Se fossem deixados, né, talvez pudessem ter se organizado melhor. Pelo contrário, né, eles foram atrapalhados nesse processo, não só de ascensão social e mobilidade, mas de poder se reorganizar, né, depois desses 400 anos de escravidão. Então, esses dados que a gente observa de desigualdade social, a gente vai ter majoritariamente pessoas negras, ou seja, no Brasil a maior parte da classe trabalhadora é negra. O maior grupo populacional do Brasil é composto por mulheres negras, 28%, 29% da população são mulheres negras. Isso é importante para ser pensado, porque as mulheres negras estão nos piores índices, né? Estão nos piores empregos, nas piores condições de vida, têm os seus filhos retirados por conta da violência policial. Então, aí só, né, nesse pequeno debate a gente já consegue entender a questão de raça, de gênero e de classe, né? Porque são mulheres e aí sofrem por conta do machismo, mas sofrem um machismo diferente se relacionado com as mulheres brancas, e aí existem várias ideologias ligadas a isso, assim como a mulher indígena sofre um machismo diferente relacionado à sua questão de raça e etnia, por ser indígena, sofrem por fazer parte do grupo que é o mais pobre no nosso país. Então, só aí a gente já entende a questão do racismo com a questão da desigualdade social e da exploração. Isso tem um resquício histórico, né, de opressão, e pensando numa saída ou mesmo numa forma de garantia de direitos ou de organização, de luta, de manifestação, a gente precisa entender que essas coisas elas estão ligadas, né? Essas opressões elas estão ligadas, né? Então, a mulher negra ela não consegue se organizar apenas em torno do debate de gênero, da luta contra o machismo, porque mesmo no interior dos movimentos de luta das mulheres, essa mulher ela vai ser discriminada por ser negra. Ela não pode lutar apenas, isso é histórico, né? Várias mulheres feministas do Brasil discutem essas questões. Se ela vai lutar com seus irmãos de cor, né, com os negros, contra o racismo, ela sofre machismo dos companheiros brancos, dos companheiros homens negros, né, do movimento negro. E aí a gente entende o quanto essas coisas elas estão permeadas, o quanto o debate das opressões ele caminha, inclusive no interior da classe trabalhadora, inclusive no interior dos movimentos sociais, populares e de lutas, e quanto a gente tem que ficar atento para combater essas opressões. E ligado a tudo isso, a gente tem a questão da exploração, né? O sistema que a gente vive hoje, atualmente, no mundo inteiro, é o sistema capitalista, é o sistema que se iniciou a partir da escravidão dos povos negros, a partir de um processo de retirada dos materiais, né, das matérias-primas, das terras, de povos do mundo inteiro, ou seja, é um sistema que nasce do roubo,
é um sistema que nasce na escravidão, na acumulação primitiva de capital, e que é um sistema em que a gente não vai conseguir derrotar nem o racismo, nem as demais opressões no interior dele. Então, por isso a gente faz essa ligação que é necessário derrotar o sistema capitalista para que a gente possa, de fato, ter uma vida plena e livre de opressão. X cita aqui, né, o Florestan Fernandes na sua fala, e uma das sínteses que a gente pode fazer do livro do professor Florestan Fernandes é em relação a que o racismo no Brasil é algo histórico, né? As raízes do racismo no Brasil. Como romper com essas raízes e se você concorda com essa afirmação? Sim, eu concordo. As raízes do racismo elas são históricas, e aí observar a origem do racismo e das demais opressões é importante justamente para entender que tipo de saída a gente vai dar para esse problema, né? Que envolve todos, inclusive negros e brancos. E existem grupos, né, dentro do tema racial que vão entender que o racismo ele sempre existiu ou que ele é algo inato do branco, ou seja, é como se tivesse presente no DNA da pessoa branca ser racista. E se você entende que o racismo é isso, a saída para isso é que ele nunca vai mudar e que é preciso construir sociedades onde a gente separe as pessoas. Eu entendo, e a partir não só do Florestan, mas do Clóvis Moura, principalmente, que tem várias críticas ao Florestan e a outros ideólogos da questão racial, que o racismo ele foi uma invenção necessária para a construção do sistema capitalista. Ora, a aversão ao estrangeiro já existia, né? Preconceitos de todo tipo já existiam, mas não o racismo como uma organização que você liga à igreja, né, dizendo que os negros eles seriam amaldiçoados porque seriam descendentes de Cã. Você liga à ciência ou à pseudociência, né, que vai fazer vários tipos de estudos do crânio, frenologia, estudos pseudocientíficos para dizer que o negro é inferior biologicamente, enquanto você usa o racismo para fazer com que uma multidão de trabalhadores pobres, brancos, europeus, se dirijam em viagens de 4 ou 5 meses em navios horrorosos, fedorentos e cheios de doença, largando suas famílias para ir para o outro lado do mundo, tratar pessoas como selvagens e animais, você precisa de uma ideologia muito forte, muito bem amarrada. E é assim o racismo, né? É uma ideologia muito forte, muito bem amarrada, que vai colocar o negro, mas não só o negro, como outro, como inferior. E para que você crie uma ideologia em que o negro é o outro, é inferior, é o sem alma, não é filho de Deus, não vai para o reino dos céus, você precisa de uma base sólida muito forte. E você também precisa criar o outro lado, você precisa criar uma outra unidade de identidade que é a do branco. Então, a identidade branco também surge junto com a identidade, também é criada junto com a identidade negro. Porque a gente pode estudar a história para entender que até um período da história não existiam negros e brancos, mas existiam guineenses, irlandeses, holandeses, italianos. E antes disso, dessas unidades nacionais, também não existiam italianos, existiam os povos daquela região da Itália. E cada um vai ter um nome e uma tradição diferente. Eu estou falando tudo isso
para a gente entender o quanto essas coisas não são naturais, no sentido de que nem sempre foram assim. E se nem sempre foram assim, elas podem ser mudadas, né? Então, o africano, a palavra africano, é uma unidade de identidade nova, atual, né? Não existiam africanos. Hoje a gente pode dizer moçambicano, angolano e tudo mais, mas antes mesmo dessas divisões do território africano, existiam outros povos, né? E existiam outras divisões territoriais, e esses povos se davam outros nomes. Eles tinham outras formas de ritos, de cultos, de celebrar, de se organizar, de lutar entre si. Mas, com a colonização, né, com o surgimento do capitalismo, precisou-se criar uma unidade para dizer quem era o outro, e essa unidade ficou abaixo da palavra negro, né? Inclusive, o indígena também era entendido enquanto negro, né? O negro da terra, e tudo mais. Então, para você dizer quem é o outro é o negro, e a gente é o quê? Entre os brancos, né? Que sempre tiveram diferenças entre eles também. O irlandês sempre foi muito oprimido pelo inglês. Existiam os, o que era considerado as nações melhores entre as nações brancas e as nações que eram consideradas as piores entre as nações brancas da Europa. E para você contrastar com o outro, que é o negro, o indígena, o árabe e o chinês, você precisa criar essa unidade entre os brancos. Isso tudo com um objetivo que era a acumulação primitiva de capital, que era utilizar o trabalho escravo, não assalariado dessas pessoas. E que era, naquele período, nesse período histórico da colonização, a partir do final do século XIII, XIV, até agora, né, as últimas libertações da escravidão no mundo, Brasil, Mauritânia e tudo mais, foi necessário aquele contingente de seres humanos, pensando que o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas no mundo, trabalhando, construindo o trabalho nas fazendas, lavrando a terra, plantando algodão, café, cana-de-açúcar, e construindo, né? Não só esse país, mas boa parte da história das Américas. Então, sim, o racismo é algo histórico. Isso quer dizer que, assim como ele foi construído historicamente, ele pode ser derrubado também. E isso depende da força dos movimentos sociais, da unidade de toda a classe trabalhadora e de um reconhecimento por parte dos trabalhadores brancos também desse problema. E para isso a gente precisa atuar numa educação antirracista muito forte, né, para entender que para que o trabalhador branco entenda que ele também tem responsabilidade em relação ao modo de vida da pessoa negra, para que o homem entenda que ele também tem responsabilidade em relação ao machismo que a mulher sofre. Né? É preciso que a gente entenda que essas ideologias, elas não são nossas, né? Elas são ideologias, embora a classe trabalhadora tenha, sim, os preconceitos, essas ideologias são utilizadas para nos dividir a partir da própria burguesia. Então é necessário que a gente rompa com elas e entenda que o ser humano ele é diverso na sua aparência, na sua sexualidade, na sua orientação, nos seus gostos, aptidões, e que nada disso está acima da solidariedade, de uma construção de uma moral da classe trabalhadora.
Perfeito, Schiller. Schiller, você concorda com a afirmação, né, que é impossível ter capitalismo sem racismo? E se o racismo se acaba nos marcos do capitalismo ou é preciso superar o sistema do capital para acabar com o racismo? Veja, eu acho que não é possível acabar com o racismo dentro do sistema capitalista. E aí eu vou dizer por quê, porque eu acredito que não só com o racismo, com o machismo e outras opressões, eu acho que esse sistema ele depende que uma parte da população receba piores salários e que, mais do que isso, que uma parte da população seja subjugada pela outra parte. Porque, embora os trabalhadores brancos sofram com a exploração e com maus tratos, violência policial, problemas de moradia, de fome, diariamente, eles têm algo que o, o Webb Du Bois, o Dubois, né, um autor americano, vai chamar de salário psicológico, né? Ou seja, o branco ele recebe um salário psicológico, porque quando ele vê a sua situação de miséria, a sua situação de trabalho pesado, ele ainda consegue olhar para os lados e dizer, mas pelo menos eu não sou tratado como um negro, porque o negro é tratado ainda pior. Então, alguns vão chamar de privilégio, não chamar assim, mas eu gosto desse termo de salário psicológico que os brancos recebem, inclusive os trabalhadores brancos recebem. Então, o racismo ele é necessário para o sistema capitalista. E mesmo que a gente consiga observar países onde a infraestrutura, o IDH, a qualidade de vida são altíssimas, ainda assim esses países vivem sobre a opressão de outros países, né? Ou historicamente conseguiram esmagar povos inteiros. É o caso do Canadá, né, onde as pessoas dizem que a qualidade de vida é altíssima, e é mesmo, tem índices muito bons, mas isso construído a partir do genocídio dos seus povos indígenas, dos seus povos originários. Ou a gente vai ter países como a Suíça, por exemplo, que é um país extremamente rico, e outros países dessa região extremamente ricos, mas vivem de explorar, ainda explorar outros países, seja no continente africano, seja a própria Índia, sejam países da América Latina. Então, digo isso para dizer que não é possível acabar com o racismo dentro dos marcos do sistema capitalista. Hoje, felizmente, a gente fala muito sobre o debate racial, né? Se discute muito. Felizmente, ele está na mídia, ele está sendo discutido não só nos meios da imprensa, na televisão, mas ele está sendo discutido nas ruas, ele está dentro das escolas, dos locais de trabalho. E isso tem uma resposta para estar assim, né? Tem a ver com a luta dos próprios trabalhadores, com os movimentos, com o levante dos movimentos negros no mundo inteiro, né? E se a gente pensa, um dos maiores levantes que ocorreram nos últimos tempos foi por conta da morte do George Floyd nos Estados Unidos, em 2020, que mobilizou não só os trabalhadores negros, mas trabalhadores brancos nos Estados Unidos e mobilizações em várias partes do mundo. Eu cito esse exemplo porque ele é muito. Foram manifestações gigantescas, né, que se espalharam pelo mundo. Mas, desde o início dos anos 2000, existe uma nova reorganização, algumas pessoas vão se chamar de onda negra, né, que vem mobilizando a pauta racial de maneira mais intensa. Isso aparece nas nossas lutas, mas isso aparece na entrada dos negros no ensino superior, na tradução
e aparecimento cada vez mais de livros com a temática racial. Se a gente for pensar nas bonecas negras que hoje vem aparecendo no mercado, nos produtos de estética relacionados à pele e ao cabelo afro, no aparecimento de salões. Então, tudo isso vem aparecendo com mais força nos últimos 20 anos, um renascimento, né, de uma luta antirracista. E isso, tudo que se espelha na mídia ou mesmo na indústria relacionado ao povo negro, está ligado com a luta do povo negro. Então não é que hoje a gente está melhor porque a Globo está falando da pauta racial. Não. A ONU está falando da pauta racial. Não, eles só estão falando da pauta racial porque o povo está na rua lutando e está derrubando estátua e está tocando fogo nas coisas e está dizendo: a gente precisa falar sobre violência racial, a gente precisa falar sobre o ensino afro-brasileiro, africano nas escolas, a gente precisa falar porque que a literatura é tão branca, tão racista, tão preconceituosa. A gente precisa falar sobre o trabalho doméstico, tão essencial para a manutenção da elite, e aí principalmente brasileira, que não sobrevive sem o trabalho doméstico, feito por mulheres negras, sendo uma herança colonial, uma herança da escravidão. Então, eu acredito que não existe mesmo racismo sem capitalismo, como diria o Malcolm X, mas como diria o Steve Biko, eu acho que o racismo e o capitalismo são as duas faces de uma mesma moeda. Né? Então, todos esses exemplos que eu dei agora na minha fala é para dizer, olha, a gente está em patamares superiores, né? A gente está pelo menos discutindo a questão racial. A gente está conseguindo eleger pessoas negras, a gente está conseguindo se ver na televisão a partir de apresentadores, jornalistas, mas isso é só um reflexo distorcido das lutas. É um reflexo que é importante, mas isso em si não acaba com o racismo, né? Porque o racismo ele tá permeado na nossa sociedade, na sociedade capitalista. E ele está em coisas que a gente, inclusive, nem consideraria racismo, como a estrutura do sistema penal e carcerário, como a forma de organização do trabalho no Brasil, ou a divisão do trabalho, isso está permeado de racismo e de machismo. Não é à toa que negros estão majoritariamente em algumas profissões ligadas ao trabalho braçal, e brancos conseguem acessar outras posições, que a gente poderia dizer mais ligadas ao trabalho intelectual. Ao machismo, à questão de gênero, ao racismo. Não é à toa que, se a gente olha a estrutura de uma escola, a maior parte das professoras são mulheres e são negras. E se a gente vai olhar quem faz parte da coordenação, da direção da escola, aí as pessoas vão ficando mais brancas e vão sendo mais homens, né? Então, o diretor da escola é um homem, as professoras são mulheres negras. Dentro do espaço de um hospital, as enfermeiras, porteiros, técnicos, atendentes são pessoas negras. Quando a gente vai subindo o cargo, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, né, essas pessoas vão ficando brancas. Está permeado de racismo, embora não esteja na sua aparência assim mais imediata, mas está na sua essência. Então, a questão da reforma agrária, a questão do acesso à terra no nosso país está extremamente ligado à questão de raça. Então, a burguesia ela pode até negociar que a gente passe a aparecer na televisão nesse momento, mas a reforma agrária é mais difícil que ela negocie. A forma como se dá o sistema carcerário é mais difícil que ela negocie. O controle das fábricas, o controle da produção, decidir o que fica nesse país é mais difícil. Aliás, é impossível que a burguesia negocie.
Então, uma coisa está intimamente ligada à outra, racismo e capitalismo. Killer, você falou uma coisa bastante interessante da Globo, né, das bonecas negras e tudo mais, né? E acho que é interessante a gente discutir aqui que de um lado, né, o capitalismo é racista e de outro lado o capitalismo consegue se apropriar aí dessas pautas, né? Pelo menos eu vejo assim. Como fazer com que o capitalismo não se aproprie dessas pautas? Olha, não tem como. Não tem como, porque onde houver luta da classe trabalhadora, ou mesmo de setores da classe trabalhadora, a burguesia vai estar ali disputando. E veja, ela vai estar disputando grandes manifestações que chegam a ser revoluções, rebeliões nas ruas, né? Então, em alguns momentos as manifestações elas são sequestradas por pautas de direita, por pautas liberais. Isso é a burguesia disputando, né? Quando chega em processos de mobilização grandiosos, como ocorreu no Chile, foi de fato uma revolução, a burguesia está lá para disputar, porque aqueles trabalhadores que tomaram as ruas poderiam ter tomado o poder, mas a burguesia vai lá e fala: segura, não, vocês conseguiram derrubar esse presidente aqui, vamos dar uma segurada, vamos fazer uma constituinte, vamos eleger representantes do povo. Eles vão mediando e eles vão dando o que eles conseguem dar no momento. A burguesia, ela vai dando o que ela consegue dar no momento em que ela se sente acuada. Em momentos que não tem grandes pressões, eles podem ser racistas abertamente, né? Os tempos são outros, né? Eles podem ser racistas abertamente, machistas, né? A gente vai ver os programas de televisão de, dos anos 80, dos anos 90, que têm piadas abertamente racistas, as propagandas que são abertamente machistas, assim, são absurdos. Mas isso porque a gente, né, nesses momentos, não tem um ponto muito agudo da luta de classe ou de levante desses movimentos. Hoje a gente está vivendo isso. Então a burguesia ela precisa se relocalizar, porque ela precisa continuar vendendo, né? Ela precisa continuar vendendo seus produtos. Ela não pode ser incomodada, né, por conta desse povo lutando contra racismo, né? Então, ok, a indústria de brinquedos, bem simples, a indústria de brinquedos sempre foi pautada pelo que é hegemônico, né? Sempre foi pautada pelo padrão de beleza. Então, uma vez que não tem ninguém que se incomoda, todas as bonecas vão ser brancas, todas as bonecas vão ser loiras. Isso traz um impacto psicológico de identidade para crianças negras, indígenas, crianças não brancas de maneira geral, que é devastador. Mas e que faz com que essas crianças queiram mudar de cor, que faz com que essas crianças não se reconheçam, faz com que essas crianças, e aí tem casos de crianças que jogam tinta no próprio corpo, tinta branca, que joga como é que chama? Água sanitária, porque acha que como a água sanitária limpa a roupa, que ela vai limpar a sua cor de pele, porque ela é suja. Mas eu estou falando de uma realidade que é a realidade dos anos 90, 80, 90, 2000. Hoje a realidade é outra. A gente liga a televisão e ela está repleta de pessoas negras. A gente tem as bonecas negras, a gente tem esse tema sendo discutido, a gente tem maquiagem para mulheres negras, tem produtos de beleza. Isso é importante demais, mas isso é a burguesia disputando a pauta. E por que ela está cedendo um pouquinho? Por que ela está cedendo um pouquinho? Porque tem gente tomando a rua.
porque tem multidão tomando a rua. E aí a burguesia, né, até os programas da Globo vão falar, nossa, a violência policial é algo terrível mesmo. Realmente o racismo ele é um problema estrutural, precisamos conversar sobre isso. E aí eles colocam um apresentador, eles vão mediando no que eles podem mediar. Então é muito difícil, né, que a burguesia não dispute as nossas pautas. A burguesia ela vai tentar cooptar, inclusive, movimentos e lideranças. No momento em que alguém desponta enquanto liderança de um movimento de rua, movimento de luta, movimento de ocupação, a burguesia, de alguma forma, vai tentar cooptar essa liderança para que ela venda o movimento, para que essa luta ela seja acabada. Isso aconteceu com o movimento, acontece sempre, mas aconteceu com o movimento secundarista que ocupou as escolas em 2015 e 2016. Várias lideranças adolescentes foram cooptadas pelo governo Alckmin. Foi financiado para deixar a luta. E quando você tira uma liderança de um movimento, você enfraquece aquele movimento. Isso por um lado. Então a gente vai ver várias figuras do movimento negro que despontam, acabam ganhando empregos, acabam ganhando cargos dentro do governo. Por outro lado, ganham as eleições e isso diminui a luta, porque essas pessoas deixam de impulsionar a luta em muitos momentos porque estão voltadas para os seus próprios interesses materiais, individuais e particulares. E aquela luta coletiva que levou essa pessoa a virar uma influencer, a virar um grande escritor, um grande autor, essa luta que trouxe essa pessoa em evidência é a luta que essa pessoa descarta depois e vai seguir para outros caminhos, pensando nas suas próprias questões individuais, materiais e pessoais. Então, não tem como a burguesia não disputar as nossas lutas, a burguesia vai. Seja a luta contra o racismo, machismo, LGBTfobia, seja a luta por salário. A burguesia, a partir dos acordos sindicais, vai sentar com a gente e vai falar, ó, é 10% de aumento que vocês querem, a gente fornece 2. Depende do nível de luta que está pegando. Depende do setor trabalhista que está envolvido nessa batalha, né? Então, se é um setor crucial, se é uma empresa muito, muito, muito importante da indústria, depende do nível de paralisação, depende se tem ou não ocupação. Então, a partir disso, a burguesia vai ceder e vai vendo o quanto ela pode ceder. Com as manifestações de 2013, não teve aumento de passagem. Quer dizer que dava para não dar aumento de passagem. O Brasil não quebrou porque não teve aumento da passagem. Mas foi conquistado. Então, perceba que algumas coisas elas são possíveis, muitas coisas são possíveis dentro do sistema capitalista. O que não é possível é que a classe trabalhadora de conjunto tome o poder e decida sobre a sua própria vida, né? Decida sobre o que vai ser produzido, como vai ser produzido e distribuído. Enfim, eu estou dizendo tudo isso para a gente pensar que não tem como a burguesia não disputar, e o que a gente tem é que estar muito atento. A gente tem que estar muito atento aos tipos de ideologia e aos tipos de disputas que estão dadas no interior dos movimentos de luta. Então, você pode lutar contra o racismo defendendo teorias liberais, teorias reformistas, teorias anarquistas, socialistas. Enfim, tem uma infinidade de caminhos que você pode tomar. Então, você pode dizer eu sou contra o racismo e defendo que o negro enriqueça e invista
nas suas empresas em bitcoins. Para isso a gente precisa de um Estado menor que não interfira. Para isso precisa tirar boa parte das leis trabalhistas para que empresas possam investir no Brasil e para que o Brasil melhore. Então você pode ser antirracista com uma política liberal. Você pode ser antirracista com uma política reformista de acreditar nas instituições. Então, olha, eu sou antirracista e pessoas assim vão dizer, eu acho que a vida do negro só vai mudar quando o parlamento, o Congresso, as câmaras forem compostas majoritariamente de pessoas negras. E essas pessoas elas vão lutar no entorno dessa pauta de eleger cada vez mais pessoas negras, ou mulheres, ou LGBTs, e por aí vai. Eu sou da linha que não acredito que necessariamente isso resolve os nossos problemas, enquanto negros e negras trabalhadores, enquanto classe trabalhadora. Eu acho que representatividade é importantíssimo. E eu acredito que, pensando desde a boneca negra até a maquiagem para pessoas negras, o acesso à universidade, o fato do racismo estar sendo discutido nos maiores programas de TV do Brasil. Eu acho que tudo isso não é presente da burguesia. Eu acho que tudo isso está relacionado com a luta do povo negro trabalhador. E que eles foram obrigados a ceder. Obrigados a ceder porque precisam continuar vendendo, né? Porque precisam ter a sua imagem reabilitada. Então, a mesma Globo do Ali Camel, que escreveu Não Somos Racistas, que é um livro extremamente racista, que a gente vai olhar que a Globo apoiou a ditadura militar, que a Globo excluiu, teve produto mais importante da Globo são as suas novelas das 9. Teve novelas das 9 ao longo da história, sem nenhuma pessoa negra, num país de maioria negra. Hoje, ter essa virada para a gente ter uma mídia recheada de pessoas negras, isso é uma vitória. Né? Existem setores dentro do marxismo que vão dizer que isso é identitarismo, eu não concordo. Eu não acho que isso é um problema em si. Eu acho que é uma vitória distorcida da luta aqui de baixo. É claro que ninguém vai sentar com a Fátima Bernardes para discutir a tomada do poder. Essa pessoa não vai chegar lá. Mas faz discussões importantes que refletem os debates que o movimento negro faz. É claro, vai apresentar um viés distorcido, muitas vezes liberal e reformista da luta contra a opressão racista. E é isso que a gente tem que ficar atento sobre a burguesia cooptar as nossas lutas. A gente tem que ficar atento a que tipo de ideologia eles vão querer impregnar nos nossos movimentos. A gente tem que estar de olho nas nossas lideranças. A gente tem que ter as nossas organizações populares, sindicais, os nossos partidos políticos cada vez mais democráticos. Então, as organizações de base, os movimentos sociais têm que ser muito democráticas. Tem que poder trocar de liderança, tem que ter reuniões e assembleias, tem que ter votação para a escolha de seus representantes. Não podem ser apartidárias. E aí, quando eu digo apartidárias, eu não estou dizendo que, como é hoje, os movimentos dizem que eles não são ligados a partidos políticos, mas são e escondem isso. As organizações da classe, dos movimentos sociais, têm que acolher os partidos, né? Pessoas que participam ou não de partidos políticos, porque uma vez que não acolhe, está acolhendo a ideologia, quem é com a ideologia da direita, a ideologia liberal da burguesia, porque é a burguesia que é contra que a classe trabalhadora se organize em sindicato, em partido, em movimento social. Então, eu acho que essas todas, e a nossa educação, né, enquanto trabalhadores que militamos, que participamos dos movimentos sociais,
essa educação ajuda a gente impedir que a burguesia coopte os nossos movimentos e tente desviar a nossa luta. É ficar atento às lideranças que saem da luta para conseguir cargos dentro do parlamento ou dentro de empresas. A gente tem que denunciar. A gente tem que denunciar tudo isso. Agora, nunca vai existir uma luta em que a burguesia não tente interferir para mudar os rumos dessa luta. O que a gente tem que fazer é falar sobre isso abertamente, ter os nossos movimentos mais democráticos possíveis, para que a gente possa se blindar dessas questões. Perfeito, Schiller. E Schiller, a gente está aqui no bloco final aqui da nossa entrevista, né? Queria te perguntar o seguinte: qual que é o balanço que você faz aí do ex-governo Bolsonaro em relação aos negros e o que você espera, né, do governo Lula? Guilherme, a gente passou por um dos piores governos da história desse país, né? E que bom que passamos, né? Infelizmente, e aí por conta da falta de luta, inclusive empregada pelas lideranças dos movimentos, a gente saiu de um governo Bolsonaro através das eleições e não da luta, porque a classe trabalhadora poderia, desculpa, a classe trabalhadora poderia ter derrotado ele nas ruas, nas lutas, derrotado mesmo, derrubado o Bolsonaro. Infelizmente, a gente teve que sobreviver 4 anos. E houveram aqueles que não sobreviveram, né? Porque a gente não é pouca coisa a gente ter vivido debaixo de um governo altamente racista, machista, LGBTfóbico, anti-ciência, e num dos piores momentos da nossa história, com uma pandemia de uma doença nova, que felizmente, graças ao desenvolvimento científico e tecnológico que a gente vive hoje, as vacinas foram produzidas mais rapidamente. E pelo próprio desenvolvimento, a gente conseguiu usar máscara e pensar outras alternativas. Mas é pouco dizer que o Bolsonaro ele foi um genocida, né? Um presidente que incentiva publicamente as pessoas não utilizarem máscara, que dá risada das pessoas doentes, que não se move ou não movimenta recurso para cuidar das pessoas que não conseguem respirar a partir que precisam de cilindros de oxigênio, incentiva, um presidente que incentiva cloroquina, um remédio que não serve para a Covid-19, né, serve para outras doenças. Inclusive, ele incentivou tanto que faltou cloroquina para os pacientes de lúpus, se eu não me engano, que de fato precisam desse remédio. Então, a gente viveu um dos piores momentos da nossa história. E ele ainda não acabou, segue reverberando, né? Porque, primeiro, o bolsonarismo não acabou, a extrema-direita não acabou, e ela foi cada vez mais inflada. Ela nunca deixou de existir, mas ela foi muito inflada no nosso país no último período. Então, tem muito significado um presidente apoiar ou não o genocídio da população negra, ser ou não abertamente racista. Isso importa muito, porque a partir de uma fala racista do Bolsonaro, ele incentiva centenas de milhares de policiais no Brasil inteiro a serem mais violentos, mais truculentos, porque tem apoio no próprio presidente, porque tem a certeza da impunidade. Ele incentiva, olha só, no período que o Bolsonaro esteve na presidência,
a gente teve um aumento das células nazistas no nosso país. Isso não é pouca coisa, isso tem que ser discutido. Isso tem que ser pensado, inclusive, como autodefesa dos próprios movimentos de trabalhadores. Agora, a gente viveu um dos piores momentos aí da nossa história. Agora a gente tem que lutar muito para que sejam revogados algumas reformas que foram implementadas. E aí, desde a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a PEC do teto dos gastos, reverter privatizações, pensar um plano de reindustrialização para o nosso país. Tem uma série de pautas que podem aí ser defendidas. Em relação ao governo Lula, boa parte do que a gente chama de esquerda, dos movimentos dos trabalhadores, tem muita esperança no governo Lula. E a gente vai exigir, vai fazer exigências em relação ao governo Lula. Agora, e todas essas reformas é muito interessante que sejam encampadas para que ele revogue. Agora, nós já vivemos 3 mandatos e meio de governo do PT. E, infelizmente, o Lula emplacou uma reforma da Previdência contra os servidores públicos, mas foi no governo dele, no seu primeiro governo. Uma das leis mais racistas que está em vigor hoje, que é a lei antidrogas, praticamente o espelhamento da política antidrogas dos Estados Unidos, que está presente aqui no Brasil, foi implantada no primeiro governo do PT, no governo Lula. E essa lei ela altera a condição de pessoa usuária e o entendimento do juiz se a pessoa usuária é o traficante. Então, hoje, pessoas com pequenas quantidades de droga, de acordo com o local que a pessoa está, com a sua cor de pele, ela é entendida ou como usuária ou como traficante. Então, uma pessoa branca pode, pela subjetividade do juiz, portando uma pequena quantidade de drogas, passeando por um bairro bem localizado, ela pode ser entendida só como uma usuária e ser autuada e liberada. Quanto uma pessoa negra com a mesma quantidade de drogas, ela pode ser presa e por muito tempo. Essa é a lei antidrogas, que aumentou o encarceramento da população negra de maneira geral e principalmente das mulheres negras, porque são elas que são aliciadas pelo tráfico e carregam quantidades de droga por aí. São as que fazem o transporte dessa droga. Então, o que eu espero é que sejam revogadas os ataques aos trabalhadores perpetrados pelo Bolsonaro, pelo Temer, mas também pelo próprio PT, que atacou muito a classe trabalhadora. Isso justifica em parte porque parte da classe trabalhadora queria tirar a Dilma. E aí foi cooptada por setores de direita, de extrema direita, da burguesia. Isso é óbvio. Agora, o sentimento legítimo de não estar feliz com o governo, porque o governo Dilma estava aplicando um ajuste fiscal, porque a qualidade de vida das pessoas estava ruim, porque a gente tinha um desemprego crescente, isso é legítimo. O trabalhador se revoltar contra isso, isso é extremamente legítimo e compreensível. E quando a esquerda vira as costas para esse sentimento, falando, olha, você não pode lutar contra esse governo porque esse governo é de esquerda, você entrega esses trabalhadores para as ideologias de direita, e às vezes de extrema direita, porque movimentos por aí como o MBL, os movimentos liberais, eles vão dizer, a gente luta contra o governante, não importa se ele é de esquerda ou de direita. E aí o trabalhador fala, é isso aí mesmo que eu quero. E vai cada vez
entrando num limbo que vai o tornando cada vez mais conservador e mais ligado às ideias de direita e extrema-direita. Eu estou dizendo tudo isso para a gente entender que, mesmo o PT sendo o Partido dos Trabalhadores, e ele sendo totalmente diferente do Bolsonaro, eu não estou fazendo uma comparação em pé de igualdade, não, é muito diferente. Não tem comparação. Né? Só o fato do Lula não defender as mesmas coisas preconceituosas que o Bolsonaro, isso já é um avanço para a classe trabalhadora. Agora, ele segue se aliando com setores da direita, ele segue se aliando com bolsonaristas, ele segue se aliando com a burguesia nacional e internacional. E não dá para governar para todo mundo. Isso é uma questão, um ponto principal para pensar a trajetória do PT. Os mais antigos, os mais velhos dizem, né, que você não acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Isso ajuda a gente a pensar que não dá para governar para todo mundo. Uma vez que você governa para a burguesia, para o interesse da burguesia, o interesse da burguesia vai contra o interesse dos trabalhadores. No momento que você governa para os trabalhadores, isso vai contra o interesse da burguesia. É por isso que a gente chama governos assim de esquerda de conciliação de classes, porque eles tentam conciliar o interesse de um e o interesse do outro. Então, obviamente, para a gente é melhor ter superado o governo Bolsonaro. E o que a gente espera é que, com muita luta, a gente consiga revogar as reformas perpetradas aí pelo governo Temer, Bolsonaro e, inclusive, as que foram sancionadas pelos próprios governos do PT. E os setores oprimidos têm que lutar muito, porque independente do governo, a gente já viu que nem Lula e muito menos Bolsonaro estavam interessados em acabar com o machismo, o racismo e a LGBTfobia. E tanto governos de esquerda como de direita, ao longo da história, têm rejeitado a pauta do aborto para poder se aliar à igreja, têm rejeitado a pauta da descriminalização das drogas para se aliar à igreja e para favorecer a política antidrogas dos Estados Unidos. O próprio caso da LGBTfobia também, que é entendido como ideologia de gênero e várias coisas pela direita, mas também pela esquerda é assim. Então a gente vê que o Lula, por exemplo, toca muito pouco nas pautas ligadas à questão LGBT, embora ele fale muito de racismo e de machismo, ele fala pouco da pauta LGBT, e isso tem um motivo, né? Não assustar os setores do mercado, da burguesia, do empresariado e principalmente aos setores da igreja ligado a ele. Então, o que eu espero é que a gente consiga organizar a classe trabalhadora para a retirada dessas reformas urgentes e que a gente consiga organizar trabalhadores negros, brancos, indígenas, homens e mulheres, LGBTs, héteros, cis, para que a gente possa lutar juntos, se organizar e entender que essas opressões no interior dos nossos movimentos nos dividem e nos enfraquecem, e que a gente tem que unir forças para lutar contra os governos, todos os governos, contra os patrões e contra a burguesia, para aí sim, de fato, construir uma sociedade que seja nossa e livre de exploração e opressão. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí da Schiller. Gostei aí bastante aí da nossa discussão e passo a bola para fazer as suas considerações finais. Guilherme, obrigada pelo convite. Foi bom conversar com você
Eu sou uma mãe recente, né? Então tenho um bebê de 6 meses, fiquei alguns meses aí de licença, afastada das atividades, não tanto, né? Mas um pouco afastada das atividades de militância. Então é sempre bom retornar e conversar com as pessoas. Eu acho que espaços como esse são fundamentais para a gente construir uma educação antirracista, para que a gente construa também uma educação socialista, para que a gente divulgue a para que a gente divulgue a luta da classe trabalhadora, a organização da classe trabalhadora. E para mim é fundamental entender que a forma como a gente vive hoje, ela não é natural, ela nem sempre foi assim. Então a gente costuma olhar à nossa volta e pensar: ah, o mundo sempre foi assim, sempre vai ser. Não necessariamente, ele nem sempre foi assim, porque a história da humanidade tem milhares de anos, e o capitalismo é só um pedacinho da história, e nem sempre precisa ser assim. Então, não é natural trabalhar 40, 50 horas por semana. Não é natural não ter tempo de ficar com os filhos e com a família, não poder viajar e desfrutar do mundo. Não é natural que um ser humano passe fome diante de tanta comida que brota da nossa terra. E por aí vai, né? Inclusive, a gente acha que isso é natural e vai justificar de várias formas, achando que uns merecem mais que os outros, que uns são mais queridos por Deus do que os outros. E não é natural que, enquanto uma massa da população esteja passando fome sem ter onde morar, que um pequeno punhado de gente da burguesia esteja vivendo muito bem, comendo muito bem, viajando e que não trabalhe, que sejam parasitas. Então, eu acho que espaços como esse são importantes para a gente trazer esse debate e desnaturalizar essas coisas. Entender que elas não são naturais. Tudo que você achar que é natural na sua vida, pensa um pouquinho mais sobre isso, para que a gente possa desconstruir, rever novas formas de pensar a sociabilidade humana. Imposição de gênero não é natural, nem de sexualidade, nem a forma como a gente trabalha. A questão racial não era para ser assim, nem sempre a gente foi negro ou africano. A religião cristã ser a religião hegemônica nem sempre foi assim. Ou seja, são várias coisas que a gente pode desnaturalizar, criticar, ter um olhar crítico e pensar sobre isso. Eu acho que esse espaço é importante para isso. Agradeço mais uma vez aí o convite, convido o pessoal aí a conhecer o jornal Opinião Socialista, o jornal que fala aí sobre a ótica das lutas e as notícias a partir da ótica dos trabalhadores e das trabalhadoras. E é isso. Desejo um bom dia aí para você. Boa semana. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Schiller, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Não se esqueça de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram Mesa de Debates. E além disso, né, contribua aqui para o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, não queremos receber dinheiro nem do Estado e nem do capital privado. Então, por isso a gente tem essas iniciativas para poder continuar. E quiser, né, condição mais, né, mais permanente, né, temos aqui o Padrim, né, www.com.br/podcast mesa de debates, né, inclusive é um modo de vocês ouvirem
afins da gente, inclusive propor temas, convidados, né, dar as suas opiniões pro canal e tudo mais. E então aí fica aí a dica aí, quem quiser se ligar ao Padrim, tá aí, né, o site aí do Padrim do Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Hoje está bastante intenso. A live da Chile é só o comecinho aí do que nós vamos ter no dia de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado a Chile e